selección ecuatoriana de fútbol confirmó los amistosos que sostendrá en la fecha FIFA de marzo. Esto como preparación para lo que va a ser la Copa del Mundo de 2026. La tricolor jugará 2 encuentros preparatorios ante Marruecos y ante Países Bajos. El compromiso ante el seleccionado africano será en Madrid el próximo 27 de marzo, en tanto que el cotejo ante el combinado europeo será en Eindhoven el 31 de marzo en los Países Bajos. Ecuador se preparará en Europa para estos encuentros. El entrenador Sebastián Becasese definirá la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica. Ecuador enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en esta Copa del Mundo. Los partidos de la selección paraguaya en el mes de marzo. Grecia y Marruecos, Luana, pero ya está qué lindo la rival. probable fecha o fechas para esos compromisos. Sí. Te digo. ¿Qué fecha, Walter? El 27 de marzo contra Grecia, en Grecia, en condición de visitante. Los 2 partidos serían de visitante. 31 de marzo, 4 días después, contra Marruecos en Francia. Qué lindo partido, Walter. Más con Contra Marruecos, al menos Marruecos es una selección que ahora está muy fuerte. Y no solamente la selección mayor, Sí. sino también las divisiones menores, las selecciones menores. Sí, Paraguay no jugará amistosos de despedida, pero sí de Ramiro Vaca, un joven que ha retornado, pues recordemos, al profesionalismo otra vez luego de cumplir con unas sanciones. Ya fue presentado oficialmente en el Wydad, ya se encuentra en Marruecos Ramiro Vaca. El volante creativo boliviano Ramiro Vaca ya se encuentra concentrado en el Wydad Casablanca de Marruecos. Bajo mucha expectativa y esperado por la prensa local, Ramiro Vaca dejó sus impresiones. Finalmente llegamos y estoy muy feliz de estar aquí. ¡Viva Wydad!, expresó el mediocampista tras pisar suelo marroquí. Ramiro Vaca, que en el pasado mes de enero volvió al fútbol competitivo, primero con la selección boliviana en sus 2 últimos amistosos contra Panamá y México, con Ramiro Vaca de titular, que en media concentración recibió la confirmación que llegaría a reforzar el Wydad Casablanca de Marruecos, donde jugará junto a otro boliviano, Moisés Paniagua. Hola, faltan 130 días para que comience la Copa del Mundo. A Copa do Mundo tá chegando e o nosso primeiro adversário vai ser o Marrocos. Sim. A minha primeira partida de Copa do Mundo ao vivo e louco será Brasil e Marrocos. Que partida top! Pra quem não sabe, pessoal, Marrocos foi semifinalista da última Copa, é uma seleção muito forte e vai ser o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Pela ordem. Primeiro jogo com o Marrocos, segundo jogo com o Haiti, terceiro com a Escócia. Tem que ganhar esse jogo do Marrocos. O Marrocos foi semifinalista na última Copa, o Marrocos ganhou do Brasil, amistoso logo depois da Copa, mas tem que ganhar esse jogo do Marrocos. Aqui atropela o Haiti e vamos para cima da Escócia, que é jogo brigado. O que você acha? Tem que passar em primeiro, não é isso? O que vocês acham? Tamo junto. Você vai assistir a Copa no SBT y en EN Sports. Atención, porque tenemos la de Marruecos, la camiseta que va a usar Hakimi, el ex jugador del Madrid, el campeón actual de la Champions League. Muy buena camiseta, la verdad, bien. Una camiseta que cumple con la cultura marrueca. Pero bueno, bien, Puma de nuevo cumple. La organización de la última Copa Africana, con estadios hermosos, uno de ellos moderno. Y hoy quiero hablar de Marruecos. El fenómeno Marruecos es un fenómeno que arranca en el año 2000, creo. En el Mundial 2020, semifinal, barrieron a España y a Portugal. Llegaron a la semifinal del Mundial, ¿se acuerdan? Time treinado por Walid Regragui, que foi o técnico que fez o que fez na Copa do Mundo de 2022. Paralelo, ele é o Rafael Guanais do Marrocos. De uma seleção assim que surge de maneira estonteante na Copa do Mundo. Pouca gente apostava fichas na seleção marroquina e o cara assume poucos meses antes do início da competição e faz o Marrocos jogar um futebol absurdamente competitivo, chegando justamente aonde chegou na Copa do Catar, Bernardo. Exatamente. E o Marrocos vem de uma sequência de resultados muito positivos, né?
uma sequência muito boa de resultados. E o time tem, vamos lá, o goleiro Bono é muito bom. Dispensa apresentações. Dos grandes da última Copa. Goleiro do Al Hilal. O lateral direito, para mim, é o melhor do mundo, joga no Paris Saint-Germain, o Achraf Hakimi. Né? Aguerd, Neif Aguerd, jogou no West Ham já. Belíssimo zagueiro também. Você vai mais à frente, tem Exal Zuli, ponta esquerda, do Real Betis, também um baita de um jogador. Então a gente está falando de um time que tem também Brahim Dias, jogador do Real Madrid, né? Então, assim, tem muita gente boa nesse time. É um time talvez mais ofensivo do que aquele que primava pelo sistema defensivo na Copa do Mundo do Catar em 2022. O Amrabat, o volante que foi destaque também na Copa do Mundo passada, ele tentou, né, se firmar no Manchester United, não foi muito bem. Hoje ele tá no Betis. Exatamente, né? Teve até uma passagem pelo futebol italiano também, né? Ele jogou na Fiorentina, né? Exatamente. Antes de jogar no Manchester antes do United. E aí sai do United, ele vai jogar no Betis. E ele fez uma Copa do Mundo, porque ele fez uma Copa do Mundo espetacular. Sensacional. Ali que ele, né, deu gatilho para as grandes ligas despertarem o olhar para esse cara que ele fez uma Copa espetacular. El llamado caballo negro ya no es promesa. Es una selección que se ganó su respeto en la cancha. Los Leones del Atlas clasificaron con autoridad en África. Vivirán su 7ª participación en Copas del Mundo, la 3ª de manera consecutiva. Eso habla de continuidad y de un proyecto sólido. Todo parte de Walid Regragui, el técnico que cambió la mentalidad del equipo. Los llevó a la hazaña de 2022, cuando Marruecos se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales de un mundial. Desde entonces nadie los ve como un equipo menor. La base del plantel mezcla experiencia y calidad europea. Achraf Hakimi es el líder defensivo. Brahim Díaz aporta desequilibrio y gol. Un equipo rápido, ordenado y muy competitivo. En los últimos años han sido protagonistas, finales continentales, títulos regionales y una regularidad que los mantiene siempre en pelea. En 2026 comparten grupo con selecciones de peso, pero no es un escenario que los intimide. Marruecos ya demostró que sabe competir contra gigantes. Marruecos no llega a probar suerte. Llega a confirmar que lo de 2022 fue el comienzo de algo serio. Sin embargo, la canariña no es la única que apunta al primer lugar del grupo. También se encuentra Marruecos, la nueva potencia africana, y atraviesa el mejor momento de su historia. Tras su gran actuación en Qatar 2022, llega a este mundial con la intención clara de volver a competirle a cualquiera. La selección brasileña es la que tiene un mejor historial en comparación con las demás del grupo. Ahora, en términos de probabilidades, el escenario indica que Brasil podría avanzar como primera por su potencial en la delantera y por una probable diferencia de goles mayor en comparación a Marruecos, que también cuenta con los elementos para quedarse con el liderato. El partido entre ambos será determinante para definir el grupo, mientras que Escocia podría aspirar al tercer lugar. Haití tendría pocas opciones de avanzar más allá de la fase de grupos. Con este panorama, Brasil y Marruecos aparecen como los equipos que avanzarían a la fase de eliminación directa. Ainda bem que você pontuou essa palavra, porque ele conversou nada mais, nada menos com Kaká, que falou sobre o grupo do Brasil na Copa do Mundo. Vamos ouvir a lenda. Eu acho que é um grupo bom para o Brasil, um grupo no nível médio, precisa ter algumas atenções. Marrocos, principalmente, uma seleção um pouco mais perigosa. A Escócia é uma seleção europeia, já com um estilo já um pouco mais tático, mais difícil, um jogo mais difícil. E o Haiti, essa grande festa, grande surpresa de estar de volta a uma Copa do Mundo. Acredito que o Brasil deva passar dessa primeira fase, primeiro no grupo. E, sim, no geral, estou bem confiante com a seleção brasileira, com o trabalho que o Carlos vem fazendo e torcendo. Ludmila Candal está muito saidinha. Hoje ela participou de um evento aqui em São Paulo e conversou com Ronaldo Fenômeno. Ano de Copa, Márcio. Muito maneiro, ano de muito Copa. maneiro. E a Copa está chegando, nada melhor do que ouvir um bicampeão mundial, um melhor 9 da história, essa é só a minha opinião. E o Ronaldo relembrou os duelos, né, contra Escócia e Marrocos em 1998, que são os adversários do Brasil na fase de grupos. Vamos ouvir o que o Ronaldo falou. Os tempos mudaram, mas logicamente a gente, né, os jovens vão ter que estudar um pouquinho a história e lembrar de 98, que foram duas eliminatórias difíceis, né? Eu fiz o primeiro gol exatamente contra Marrocos em Copas do Mundo.
num jogo muito difícil. Nós ganhamos finalmente por 3-0, mas foi um jogo de muita tensão. O jogo da Escócia também foi um jogo complicado e com certeza esses 2 jogos para a Copa do Mundo agora vão ser complicados, né? Tenho certeza que a seleção tem condições de sair vencedora, mas vai ter que jogar o seu melhor. O Brasil vai ter que jogar o seu melhor, mas ele está otimista? Ele está otimista. Consegui fazer essa pergunta no finalzinho para ele. E muito se deu claro também a vinda de Ancelotti para o comando da seleção. Ele enalteceu bastante o treinador, trabalharam juntos no Milan. E ele falou muito dessa mudança. E ele até falou, tá liberado a acreditar, que é um dos lemas dos dois. Então, acho que se depender do Ronaldo, tem tudo para dar certo. Muito bom. Marrocos. A primeira seleção que caiu no grupo do Brasil no sorteio foi a seleção de Marrocos, que para mim é a segunda seleção mais qualificada do grupo, só que a seleção marroquina não é uma seleção para ser desprezada ou para o Brasil achar que vai vencer com facilidade, porque a realidade é bem diferente. O Marrocos tem uma seleção extremamente organizada e um retrospecto muito positivo. Só para vocês terem uma ideia, dos 18 jogos que a seleção de Marrocos disputou em 2025, eles venceram 16 e perderam apenas 1. Então é um time que não está acostumado a perder e muito menos acostumado a ficar tomando gol. Entre os principais jogadores de Marrocos, vocês conhecem o goleiro Bono, que hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita, conhecem o lateral direito Hakimi, que joga no PSG, um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo na sua posição hoje. Eles têm o Brahim Dias do meio pra frente, que joga no Real Madrid. Outros jogadores que vocês vão conhecer também, mas estou citando aqui 3 principais referências deles. Marrocos que pode surpreender, hein? Tem uma baita seleção, Marrocos, hein? Cuidado. Rapaziada joga, o pessoal é bola real. Vamos lá. Ganaron durante todo ese periplo mundialista. En 16 partidos solamente 2. Le ganaron 3-1 a Portugal en el año 86 y a Escocia 3-0 en el año 98. El resto lo empataron o lo perdieron. Y resulta que ahora, gracias a esa decisión gubernamental, se fortalecieron. Y su gran presentación en sociedad fue en el Mundial 2020, pero ellos ya venían ganando cosas. Mire, Copa de Naciones 2018, 2020, 2025. Campeón de la Copa Africana Sub-17 en el 2023. Cuartos de final, no, cuartos en el Mundial Sub-17. Cuartos en el Mundial Sub-17. Campeones de la Copa Africana Sub-23. Bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Copa Árabe 2025. Campeón mundial sub-20, se lo ganaron ahora Argentina, ¿recuerdan? Por una decisión tan simple como esa. No, abramos la puerta de la selección a todos aquellos que tengan sangre marroquí. El secreto de Marruecos es ese. Está lleno de buenos jugadores y se abren las puertas y miren lo que es Marruecos hoy. Es a lo que aspiramos, ser como Marruecos. Brasil, Haití y Escocia hacen parte del grupo de Marruecos. O sea que esse Brasil-Marruecos vai estar bien, seguro. Dificultou muito a vida da Espanha, era uma seleção que se defendia muito com o Regragui, é o mesmo técnico que permanece para a seleção agora para essa Copa do Mundo, mas com um estilo bem diferente. Marrocos vai jogar muito mais. Tem o jogador do Paris Saint-Germain, o lateral direito Hakimi, os 2 laterais passam bastante. É uma seleção que tem o goleiro Bono, que é do Al Hilal,
tá na Arábia Saudita, fez uma grande Copa do Mundo, então... Defesa do ano, né? Exato. Bom. Ele fica torto e pega 5, hein? Bom goleiro, então... Nós fomos unânimes quanto ao Marrocos. Marrocos, lembrando que na última Copa ficou em 4º lugar. O Sub-20 do Marrocos acabou de ser campeão mundial. O Marrocos vem numa crescente. É o bicho papão, vai atropelar o Brasil? Acho que não. Mas se pudesse evitar, era melhor. Então acho que já é o jogo de estreia, né? Jogo de estreia. Normalmente é um jogo que tem um peso, tem uma ansiedade e tudo mais. Perfeito, é um jogo complicadíssimo, e além do mais, sendo um jogo de estreia. Mas mais do que isso aí, passando por isso, o Brasil vai ter o Haiti na segunda rodada, que aí é um bônus. É coisa para 5 ou mais. A diferença é gritante. Aí eu acho que o Haiti não vai ser problema para ninguém. Eu acho que, na verdade, contra o Haiti dá para fazer isso já, né? Dá para fazer. Pensando, mas o problema... Se ganhar do Marrocos, mas você o problema... roda contra o Haiti e tem todo mundo descansado pro último jogo. Marrocos já conseguiu ser semifinalista da última Copa do Mundo, eliminando, por exemplo, a Espanha no seu caminho. Então não estamos falando de uma seleção qualquer. Um fato que muitos ignoram ou procuram esquecer é o fato de Marrocos ter sido semifinalista da última Copa do Mundo. Então o Brasil tem logo de cara no seu grupo uma das 4 finalistas da última edição do torneio. Marrocos chegou a derrotar na última Copa a seleção de Portugal por 1-0 e eliminou a Espanha nos pênaltis. Então, além de terem um bom retrospecto, um bom time e terem ido bem na última Copa, Marrocos ainda venceu o Brasil no último encontro entre eles. No primeiro amistoso da seleção brasileira pós-Copa do Catar, que foi em março de 2023, o Brasil enfrentou Marrocos e acabou perdendo por 2-1. Então, esse aqui, que é o adversário da estreia do Brasil, certamente será o time que mais vai proporcionar dor de cabeça para Carlo Ancelotti. Porém, o Brasil vai enfrentar o Marrocos e a seleção de Hakimi e companhia fez história na Copa do Mundo de 2022, se tornando a primeira seleção africana a chegar às semifinais do Mundial. E olha que eles eliminaram simplesmente Portugal e Espanha no meio desse caminho, tá? Mas a preocupação tá do lado de lá. Nós somos a seleção que mais vezes ganhou, levantou a taça da Copa do Mundo. Essa é a grande verdade. E o nosso retrospecto em estreia é muito bom, tá? Ao longo da história, o Brasil e o Marrocos já se enfrentaram em 3 oportunidades, inclusive em Copa do Mundo, tá? Eles já se enfrentaram em 1997. Anos se passaram, um novo ciclo de Copa do Mundo, cidade que já tem data marcada para um novo capítulo desse confronto, dia 13 de junho, no estádio MetLife em New Jersey.